Permitam-me que os detenha alguns momentos ante esta experiência. Ninguém até então havia removido por tal meio um sintoma histérico, nem penetrado tão profundamente na compreensão da sua causa. O descobrimento desses fatos devia ser de ricas consequências se confirmasse a esperança de que outros sintomas da doente travessão, e talvez a maioria travessão, se houvessem originado do mesmo modo e do mesmo modo pudessem ser suprimidos. Para verificá-los, Breuer não mediu esforços e pesquisou sistematicamente a patogenia de outros sintomas mais graves. E realmente era assim, quase todos se haviam formado desse modo como resíduos, travessão, como precipitados, se quiserem, travessão, de experiências emocionais, que por essa razão foram denominadas posteriormente traumas psíquicos. E o caráter particular a cada um desses sintomas se explicava pela relação com a cena traumática que o causara. Eram, segundo a expressão técnica, determinados pelas cenas cujas lembranças representavam resíduos, não havendo já necessidade de considerá-los como produtos arbitrários ou enigmáticos da neurose. Registremos apenas uma complicação que não fora prevista, nem sempre era um único acontecimento que deixava atrás de si os sintomas. Para produzir tal efeito, uniam-se, na maioria dos casos, numerosos traumas, às vezes análogos e repetidos. Toda essa cadeia de recordações patogênicas tinha então de ser reproduzida em ordem cronológica, precisamente inversa, as últimas em primeiro lugar e as primeiras por último, sendo completamente impossível chegar ao primeiro trauma, muitas vezes o mais ativo, saltando-se sobre os que ocorreram posteriormente. Os senhores desejam, por certo, que lhes apresente outros exemplos de produção de sintomas histéricos, além do da hidrofobia, originada pela repugnância diante do cão que bebia no copo. Para manter-me, porém, no meu programa, devo limitar-me a poucas ilustrações. Assim, relata Breuer que as perturbações visuais da doente remontavam a situações como aquelas em que, estando a paciente com os olhos marejados de lágrimas,
junto ao leito do enfermo, perguntou-lhe este de repente que horas eram, e não podendo ela ver distintamente, forçou a vista, aproximando dos olhos o relógio, cujo mostrador lhe pareceu então muito grande, travessão, devido à macropsia e ao estrabismo convergente, ou se esforçou em reprimir as lágrimas para que o enfermo não as visse. Todas as impressões patogênicas provinham, aliás, do tempo em que ela se dedicava ao pai doente. Uma noite velava muito angustiada junto ao doente, febricitante, e estava em grande ansiedade, porque se esperava de Viena um cirurgião para operá-lo. Sua mãe ausentara-se por algum tempo e Ana, sentada à cabeceira do doente, pôs o braço direito sobre o espaldar da cadeira. Caiu em estado de semissonho e viu, como se viesse da parede, uma cobra negra que se aproximava do enfermo para mordê-lo. É muito provável que no campo situado atrás da casa algumas cobras tivessem de fato aparecido, assustando anteriormente a moça e fornecendo agora o material de alucinação. Ela quis afastar o ofídio, mas estava como que paralisada. O braço direito que pendia no espaldar achava-se adormecido, insensível e parético, e quando ela o contemplou, transformaram-se os dedos em cobrinhas, cujas cabeças eram caveiras, as unhas entre parênteses. Provavelmente procurou afugentar a cobra com a mão direita paralisada, e por isso a anestesia e a paralisia da mesma se associaram com a alucinação da serpente. Quando esta desapareceu aterrorizada, quis rezar, mas não achou palavras em idioma algum, até que, lembrando-se de uma poesia infantil em inglês, pôde pensar e rezar nessa língua. Com a reconstituição dessa cena durante a hipnose, foi removida a paralisia espástica do braço direito, que existia desde o começo da moléstia, e teve fim o tratamento quando, alguns anos mais tarde, comecei a empregar nos meus próprios doentes o método semiótico e terapêutico de Breuer. Fiz experiências que concordam com as dele. Uma senhora de cerca de 40 anos,
existia um tique sob a forma de um especial estalar de língua que se produzia quando a paciente se achava excitada e mesmo sem causa perceptível. Originara-se esse tique em 2 ocasiões, nas quais, sendo desígnio dela não fazer nenhum rumor, o silêncio foi rompido contra sua vontade, justamente por esse estalido. Uma vez foi quando, com grande trabalho, conseguira finalmente fazer adormecer seu filhinho doente e desejava no íntimo ficar quieta para o não despertar. Outra vez, quando numa viagem de carro com os 2 filhos, por ocasião de uma tempestade, assustaram-se os cavalos e ela cuidadosamente quisera evitar qualquer ruído para que os animais não se espantassem ainda mais. Dou esse exemplo dentre muitos outros que se acham consignados nos Studies on History, estudos sobre a histeria. Senhoras e senhores, se me permitem uma generalização, travessão, inevitável numa exposição tão breve, travessão, podemos sintetizar os conhecimentos até agora adquiridos na seguinte fórmula: os histéricos sofrem de reminiscências, seus sintomas são resíduos e símbolos mnêmicos de experiências especiais traumáticas. Uma comparação com outros símbolos mnêmicos de gênero diferente talvez nos permita compreender melhor esse simbolismo. Os monumentos com que amamos nossa cidade são também símbolos dessa ordem. Passeando em Londres, verão, diante de uma das maiores estações da cidade, uma coluna gótica ricamente ornamentada, travessão, a Charing Cross. No século VIII, um dos velhos reis plantagenetas que fez transportar para Westminster os restos mortais de sua querida esposa e rainha Eleanor, erigiu cruzes góticas nos pontos em que havia pousado o esquife. Charing Cross é o último desses monumentos destinados a perpetuar a memória do cortejo fúnebre. Em outro ponto da cidade, não muito distante da London Bridge, verão uma coluna moderna e muito alta chamada simplesmente The Monument, cujo fim é lembrar o grande incêndio que em 1666 irrompeu ali perto e destruiu boa parte da cidade, tanto quanto se justifique a comparação. Esses monumentos são também símbolos mnêmicos, como os sintomas histéricos, mas que diriam do londrino que ainda hoje se detivesse
compungido ante o monumento erigido em memória do enterro da rainha Eleanor, em vez de tratar de seus negócios com a pressa exigida pelas modernas condições de trabalho, ou de pensar satisfeito na jovem rainha de seu coração, ou de outro que, em face do monument, chorasse a incineração da cidade querida, reconstruída depois com tanto brilho? Como esses londrinos poucos práticos, procedem, entretanto, os histéricos e neuróticos, não só recordam acontecimentos dolorosos que se deram há muito tempo, como ainda se prendem a eles emocionalmente, não se desembaraçam do passado e alheiam-se por isso da realidade e do presente. Essa fixação da vida psíquica aos traumas patogênicos é um dos caracteres mais importantes da neurose e dos que têm maior significação prática. Desde já aceito a objeção que provavelmente os senhores formularam, refletindo sobre a história da paciente de Breuer. Todos os traumas que influíram na moça datavam do tempo em que ela cuidava do pai doente, e os sintomas que apresentava podem ser considerados como simples sinais minêmicos da doença e da morte dele. Correspondem, portanto, a uma manifestação de luto e a fixação à memória do finado, tão pouco tempo depois do traspasse. Nada representa de patológico, corresponde antes a um processo emocional normal. Reconheço que na paciente de Breuer a fixação aos traumas nada tem de extraordinário, mas em outros casos, como no tique por mim tratado, cujos fatores datavam mais de 10 anos, é muito nítido o caráter da fixação anormal ao passado. A doente de Breuer nos haveria de oferecer oportunidade de apreciar a mesma fixação anormal, se não tivesse sido tratada pelo método catártico tão pouco tempo depois do traumatismo e da eclosão dos sintomas. Até aqui apenas discorremos sobre as relações entre os sintomas histéricos e os fatos da vida da doente. Mas 2 outros elementos da observação de Breuer podem também indicar-nos como conceber tanto o mecanismo da moléstia como o do restabelecimento. Quanto ao primeiro, é preciso salientar que a doente de Breuer, em quase todas as situações, teve de subjugar uma poderosa emoção, em vez de permitir sua descarga por sinais apropriados de emoção.
palavras ou ações. No trivialíssimo incidente relativo ao cãozinho de sua dama de companhia, por consideração a esta, ela não deixou sequer transparecer a sua profunda aversão, velando à cabeceira do pai. Estava sempre atenta para que o doente não lhe percebesse a ansiedade e a penosa depressão. Ao reproduzir posteriormente estas mesmas cenas diante do médico, a energia afetiva então inibida manifestava-se intensamente, como se estivera até então represada. Além disso, o sintoma resíduo desta cena atingia a máxima intensidade quando, durante o tratamento, ia-se chegando à sua causa para desaparecer completamente quando esta se aclarava inteiramente. Por outro lado, pode-se verificar que era inútil recordar a cena diante do médico se, por qualquer razão, isto se dava sem exteriorização afetiva. Era, pois, a sorte dessas emoções que podemos imaginar como grandezas variáveis o que regulava tanto a doença como a cura. Tinha-se de admitir que a doença se instalava porque a emoção desenvolvida nas situações patogênicas não podia ter exteriorização normal e que a essência da moléstia consistia na atual utilização anormal das emoções enlatadas. Em parte, ficavam estas como carga contínua da vida psíquica e fonte permanente de excitação para a mesma. Em parte se desviavam para insólitas inervações e inibições somáticas que se apresentavam como sintomas físicos do caso. Para este último mecanismo, propusemos o nome de conversão histérica. Demais, uma certa parte de nossas excitações psíquicas é conduzida normalmente para a inervação somática, constituindo aquilo que conhecemos por expressão das emoções. A conversão histérica exagera então essa parte da descarga de um processo mental catequizado emocionalmente. Ela representa uma expressão mais intensa das emoções conduzida por nova via. Quando uma corrente de água se escoa por dois canais, num deles o líquido se elevará, logo que no outro se interpõe um obstáculo. Como vem, estamos quase chegando a uma teoria puramente psicológica da histeria, onde assinalamos o primeiro lugar para os processos afetivos. Uma segunda observação de Breuer obriga-nos agora a atribuir grande significação aos estados de consciência para a característica dos fatos mórbidos. A doente de Breuer exibia, ao lado de seu estado normal, vários outros de absence, confusão e alteração do caráter,
Em estado normal, ele ignorava totalmente as cenas patogênicas, ou pelo menos havia rompido a conexão patogênica. Sob hipnose era possível, depois de considerável esforço, trazer tais cenas à memória. E por este trabalho de evocação, sintomas eram removidos. Ficaríamos em grande perplexidade para interpretar esse fato se a experiência do hipnotismo já não nos tivesse indicado o caminho. Pelo estudo dos fenômenos hipnóticos, tornou-se habitual a concepção, a princípio estranhável, de que no mesmo indivíduo são possíveis vários agrupamentos mentais que podem ficar mais ou menos independentes entre si, sem que nada saiba do outro, e que podem alternar entre si em sua imersão a consciência. Casos destes também ocasionalmente aparecem de forma espontânea, sendo então descritos como exemplos de double conscience ou conscience, quando nessa divisão da personalidade a consciência fica constantemente ligada a um desses dois estados. Chama-se esse o estado mental consciente, e o que dela permanece separado, o inconsciente. Nos conhecidos fenômenos da chamada sugestão hipnótica, em que uma ordem dada durante a hipnose é depois, no estado normal, imperiosamente cumprida, tem-se um esplêndido modelo das influências que o estado inconsciente pode exercer no consciente, modelo esse que permite sem dúvida compreender o que ocorre na manifestação da histeria. Breuer resolveu admitir que os sintomas histéricos apareciam em estados mentais particulares, que chamava hipnoides. As excitações durante esses estados hipnoides tornam-se facilmente patogênicas, porque não encontram neles as condições para a descarga normal do processo de excitação. Origina-se então do processo de excitação um produto anormal, travessão, o sintoma travessão, que como corpo estranho se insinua no estado normal, escapando a este. Por isso, o conhecimento da situação patogênica hipnoide, onde existe um sintoma, existe também uma amnésia, uma lacuna da memória, cujo preenchimento suprime as condições que conduzem à produção do sintoma. Receio que esta parte de minha exposição não lhes pareça muito clara. Os presentes devem, contudo, ser indulgentes. Trata-se de concepções novas e difíceis que talvez não possam fazer-se muito claras, provas de que nossos conhecimentos ainda não progrediram muito. A teoria de Breuer dos estados hipnoides tornou-se
aliás, embaraçante e supérflua, e foi abandonada pela psicanálise moderna. Mais tarde me ouvirão falar, nem que seja sucintamente, das influências e processos que era mister descobrir atrás das fronteiras dos estados hipnoides. Hão de ter tido também a impressão, sem dúvida justa, de que a pesquisa de Breuer só lhes pode dar uma teoria muito incompleta e uma explicação insuficiente dos fenômenos observados. Porém, as teorias completas não caem do céu, e com toda razão desconfiarão se alguém lhes apresentar logo no início de suas observações uma teoria sem falhas, otimamente rematada. Tal teoria certamente só poderá ser filha de sua especulação e nunca o fruto da pesquisa imparcial e desprevenida da realidade.